É um prazer em tê-lo aqui conosco, nessa sua navegação pelo nosso site, e desejo que tenha boas informações, desfrute e venha nos visitar. Estamos de braços abertos e aguardando. Um prazer em conhecê-lo. Bom, nós vamos falar hoje sobre um exame chamado BART, Teste da Reatividade da Artéria Braquial. É um teste que ele foi inventado por um pesquisador australiano, cujo nome é David Selemacher, e ele é o principal exame que temos do ponto de vista prático para mensurar o que chamamos de disfunção endotelial. A disfunção endotelial é o primeiro passo para a formação da placa aterosclerótica, a placa que vai entupir a artéria coronária que nutre de oxigênio e nutrientes o coração e que nos mantém vivos. Logo, é um teste que utilizamos para ver estágios iniciais da doença arterial coronariana. Nós sabemos que a doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo, não é? Seguida de doença cerebrovascular, que é o derrame, e depois as doenças infecciosas do pulmão. Logo, o diagnóstico preciso, precoce e correto da existência da doença arterial coronariana é fundamental na prevenção cardiovascular e é onde nós nos debruçamos, nós cardiologistas, via de regra, nos debruçamos para fazer diagnósticos antes da existência da doença, uma vez que muitas vezes a primeira manifestação dessa enfermidade é a morte súbita, o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral. Então, a prevenção da doença cardiovascular ela é muito importante. Todavia, existem limitações nessa prevenção, porque os fatores de risco cardiovasculares consagrados, como colesterol elevado, hipertensão arterial, como sedentarismo, enfim, diabetes, todos aqueles já conhecidos, eles são fundamentais, importantes, mas existem pacientes que não se enquadram nesse perfil. Alguns dados estatísticos são bastante preocupantes, porque mostram que cerca de 70% dos pacientes que chegam a ter um infarto agudo do miocárdio têm níveis de colesterol considerados normais. Logo, ter um colesterol normal não implica necessariamente em não ter doença cardiovascular. Então nós temos que usar de outras estratégias, de outras ferramentas que façam esse diagnóstico mais precocemente. E o teste da reatividade da artéria braquial é um desses métodos. Nesse exame nós utilizamos a ultrassonografia do braço da artéria braquial, com um ultrassom de alta frequência, no qual nós medimos o calibre da artéria braquial em repouso, o calibre dessa artéria que passa aqui no braço, e depois comprimimos o antebraço do indivíduo, do paciente, por 5 minutos. Esse é um protocolo já bastante conhecido, descrito e consagrado pelas principais revistas médicas do mundo, e ele faz então com que gere uma falta de sangue, uma isquemia na extremidade do braço que foi ocluída a artéria braquial. Muito bem. Após esses 5 minutos, é soltado então, é liberado o braço, é soltado o garrote e o sangue volta a fluir normalmente para as mãos, para as extremidades. Só que houve nesse ínterim uma dilatação dessa artéria braquial. E essa dilatação é a expressão da existência do óxido nítrico. Se há óxido nítrico, há proteção vascular, se não há, não há proteção cardiovascular. Esse óxido nítrico, ele é muito difícil de você mensurar esse gás, porque ele tem o que a gente chama de meia-vida muito curta, ele é muito rápido, ele dura 5, 6 segundos. Logo, não existe uma forma efetiva, precisa de você mensurar isso diretamente. Você tem que fazer de forma indireta e é isso que o teste da reatividade da artéria braquial se propõe a fazer. Uma mensuração indireta do óxido nítrico através da dilatação da artéria braquial após uma manobra compressiva do antebraço. Existe uma coisa chamada valor preditivo negativo, ou seja, quando o exame é normal,
a chance do indivíduo ter alguma doença cardiovascular, ele gira em torno de 10%. Logo, o valor preditivo negativo é de 90%. Assim, tendo o exame normal, a chance do indivíduo realmente não ter a doença é de 90%. Então ele é um exame que ele apoia nos indivíduos, sobretudo sintomáticos, ou quando há dúvida, no incremento terapêutico, na terapêutica, como no próprio mecanismo investigativo da doença cardiovascular, culminando muitas vezes com cateterismo, com angioplastia e cirurgia cardíaca, né? Mas o exame ele tem essa finalidade, descobrir indivíduos precocemente que por outros métodos não fomos capazes de identificar. Isso é um exame inovador, não são todos os lugares que fazem, precisa de um treinamento específico, todavia é um método bastante interessante, consagrado na literatura médica, sobretudo na área experimental, que permite então estabelecer esse diagnóstico de disfunção endotelial, ou seja, primeira lesão nos vasos, e que mantém uma íntima relação com a existência da doença arterial coronariana. Isso aqui é um dado estatístico de 2012 da Organização Mundial de Saúde e mostra que 12,8% das mortes no mundo devem-se à doença isquêmica do coração, ou seja, infarto do miocárdio, seguido com 10,8% de derrame. Ou seja, a forma de prevenção das duas enfermidades é a mesma. Logo, se tratarmos adequadamente esses indivíduos, vamos prevenir em torno de 23% disparada a principal causa de morte no mundo. Depois vocês veem que em terceiro lugar vem as doenças infecciosas do pulmão com 6,1%. Então nós temos aqui 23% contra 6%. Então não há dúvida dessa relevância da doença cardiovascular no que tange a mortalidade no mundo. O que é mais grave ainda é que já existem estudos que mostram que em 1990 a relação da morte cardiovascular em milhões nos países desenvolvidos era de 9 milhões, nos países subdesenvolvidos, nos países do terceiro mundo, contra 5 milhões dos países do primeiro mundo. E essa relação ela não se manteve proporcional. Em 2020 a estimativa é que 6 milhões de mortes, né, nesse ano de 2020, nos países de primeiro mundo, e nos países do terceiro mundo, nos países em desenvolvimento onde se encontra o Brasil, 19 milhões. Ou seja, há um aumento bastante intenso da mortalidade cardiovascular nos países em desenvolvimento. Isso deve-se a várias razões, sobretudo a mudança de estilo de vida, uma migração rural para os grandes centros, que impõe uma vida diferente e com os seus fatores de risco relacionados a esse fenômeno. Aqui esse slide ele mostra de forma bastante interessante o que eu já comentei, que a maior parte dos indivíduos que tem infarto sem muitos avisos, sem muitos comemorativos iniciais. Muitas vezes a primeira manifestação é o infarto agudo do miocárdio. Isso por quê? Porque a maior parte das vezes o indivíduo ele tem pequenas placas que obstruem menos de 50% da luz arterial, ou seja, a placa em determinado momento se rompe, e a ruptura dessa placa atrai coágulos, e os coágulos sobre a placa é que vão causar um infarto, e não é necessariamente o crescimento da placa entupindo o vaso. Então é o fenômeno do coágulo sobre a placa. Isso em 70% dos vasos. Então a maior parte desses pacientes não irão manifestar sintomas, irão ter testes ergométricos normais, irão ter colesterol normal, todavia irão ter infarto e muitas vezes irão morrer. Isso explica que muitos pacientes vão ao cardiologista ou vão ao médico, fazem uma série de exames muitas vezes simples e que não conseguem detectar precocemente a existência da doença arterial coronária e a vulnerabilidade individual dessa pessoa, ou seja, do risco dela ter esse evento. E é isso que o nosso teste de reatividade da artéria braquial ele pretende, ver a vulnerabilidade individual, né,
para a doença arterial coronariana e seus desdobramentos. Isso aqui é um slide bastante interessante que ele procura demonstrar aqui um aparelho de ultrassom, aqui o transdutor vendo o calibre da artéria braquial em repouso, rest diameter, então foi medida a artéria braquial. Após esse período existe o uso da compressão do antebraço, colocando uma pressão de 250 milímetros de mercúrio por 5 minutos, gerando uma avascularização, uma isquemia na região da mão, por conta dessa obstrução, que é segura e já bastante experimentada e sem maiores problemas. E após este período, durante mais 5 minutos, é feita a medida do calibre da artéria braquial, que deve ultrapassar 10% do valor inicial. Isso que é o parâmetro que se considera como normal. Se ela não se dilatar este valor, nós sabemos que pouco óxido nítrico existe, que é o principal elemento da dilatação vascular e ele que modula todas essas reações. Então é um exame inovador, que ele propõe então uma forma diferente, não invasiva, segura, de identificar mais precocemente indivíduos vulneráveis. Isso aqui é um slide bastante também interessante, que ele mostra para a gente a soma de vários estudos, vários pesquisadores fizeram estudos. Deste lado encontra-se estudos que mostram que o exame é útil, e desse lado que o exame não teria valor, seria incapaz de identificar pacientes com risco cardiovascular. E aqui, como vocês notam, maciçamente os autores, esses pesquisadores, mostram a utilidade desse exame, não havendo dúvida do seu valor discriminatório no que tange à existência da doença arterial coronariana. Uma outra forma que temos desenvolvido aqui na clínica, junto com o Hospital das Clínicas, Dr. Marcos Brioski, é a termografia cutânea. A termografia é um exame não invasivo, que ele tem por objetivo visibilizar e mensurar, aferir mínimas diferenças de temperatura, e aqui é o mesmo fenômeno que vimos através da ultrassonografia, visto através das pequenas diferenças térmicas. Então, isso são imagens térmicas. Nós temos um aparelho que faz essa mensuração. O protocolo é o mesmo, você comprime o braço da mesma forma e solta. Só que nós comparamos a temperatura das extremidades dos dedos antes, no período de repouso, durante o período de compressão e, que está escrito aqui, oclusão, e na reperfusão, ou seja, quando volta o fluxo sanguíneo normal. E o gráfico obtido dessa temperatura deve ser esse, em raiz quadrada. A temperatura das extremidades ela deve ter um patamar, vai lá embaixo por conta da obstrução arterial, da isquemia, e ela deve subir ficando superior ao valor que estava inicialmente, formando essa curva de raiz quadrada, ou seja, uma curva de um exame normal, de uma boa reatividade. Tem óxido nítrico, tem proteção. Ao contrário, não tem óxido nítrico, não tem proteção, o indivíduo ele não sobe a temperatura das mãos. Bastante interessante esse exame, é algo também inovador. Temos feito, eu junto com o Dr. Marcos Brioski, fizemos o protocolo lá no Hospital das Clínicas de como deve ser realizado o exame, suas interpretações, e é algo que promete bastante para o futuro. Espero que você tenha aproveitado essa nossa conversa sobre o teste da reatividade da artéria braquial, e qualquer dúvida que você tenha ou interesse, procure-nos, estamos à disposição, estamos aqui para auxiliar. Um grande abraço.